com essas crianças. O tema é grave, o tema é muito sério e é para repercutir realmente e para fazer uma reflexão com o tema de hoje no programa Cidade Total. Estou recebendo aqui mais uma vez a doutora Josiane. Doutora, tudo bem? Obrigada, viu, Marcelo? Prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez para a gente discutir. Eu percebi, até você como profissional, não tem como não se sensibilizar, né, de ver um vídeo como esse, de casos que realmente acontecem no nosso dia a dia, né, doutora Josiane? Sim, Marcelo, e é uma situação que, quando a gente vê o vídeo, né, eu penso assim que nós que somos mães tem um sentimento assim muito específico, né? Pensando no cuidado que a gente tem com os nossos filhos, né? E numa possibilidade de algo desse porte acontecer, seja com alguém da família, alguém fora da família. Isso é extremamente perturbador. Extremamente perturbador. E eu acredito, Marcelo, que assim, o silêncio ele precisa ser rompido. O que acontece muito nos casos de pedofilia é que o silêncio impede de que seja feito algo, uma punição, uma contravenção, uma até prevenção desses casos. Então, o silêncio precisa ser rompido. Tanto nós, como população, de denunciar, quanto na família, a mãe estar atenta, né? Como no caso ali daquela situação, a mãe estar atenta ao movimento da família e ter um vínculo de muita conversa com os filhos, dos filhos terem uma confiança tão grande, no caso, por exemplo, ali com a mãe, que sabe que seja o que for que ele falar, a mãe vai proteger. Não ficar amedrontado pelo pedófilo. Mesmo que seja o pai. Infelizmente, né, Marcelo? Mesmo que seja o pai. Então, esse vínculo de amor, esse vínculo de confiança, essa segurança que os filhos precisam ter com as mães numa situação dessa, é o que ajuda a criança, o adolescente, romper com o silêncio e contar. O filho precisa sentir que seja o que for que está acontecendo com ele, quando ele contar para a mãe vai ouvir, vai acreditar, vai agir, vai intervir, vai proteger e vai cuidar. Porque a proteção não é só paterna, ela é materna também. Então, o silêncio precisa ser rompido. Com as crianças é muito mais difícil, porque as crianças ficam mais amedrontadas. Mas quando elas sentem confiança na mãe, ela consegue vencer esse medo e, pela confiança, conseguir romper o silêncio. E a gente tem que conversar com os nossos filhos sobre isso, inclusive. Se alguém estranho, alguém conhecido te tocar ou falar coisas estranhas para você, você me conta, porque isso não pode. A gente tem que conversar com os nossos filhos sobre isso. A questão do comportamento de uma criança, a gente observou, inclusive, nesse vídeo, que a criança é amedrontada pela situação, mas os pais podem notar, doutora Josiane, alguma mudança no próprio comportamento da criança dentro de casa? Quer dizer, a criança dá alguns sinais de que está acontecendo alguma coisa de errado? Olha, Marcelo, é muito triste isso que eu vou falar, mas é assim o que eu tenho visto na prática diária minha como profissional, na prática clínica, é que muitas vezes, infelizmente, mas isso acontece, a mãe sabe, a mãe percebe, mas a mãe também fecha os olhos e tenta negar a situação. Prefere fazer de conta que não está acontecendo do que realmente agir. Né? Muitas vezes por medo de perder o marido, de perder o sustento da casa, de ter medo de enfrentar uma nova vida. Por vários receios, a mãe acaba fazendo vista grossa. E muitas vezes não tem consciência que o maior prejuízo que ocorre numa situação dessa é na emoção dessa criança, no desenvolvimento emocional. Por mais que a mãe passe muita dificuldade, se ela romper com esse silêncio, ela vai estar cuidando e preservando a emoção dessa criança. E bem maior não tem para os nossos filhos a gente conseguir permitir um bom desenvolvimento emocional para eles. Isso que a gente tem que pensar sempre, que quando a gente tem filhos, a gente tem que cuidar do desenvolvimento emocional deles. Doutora Josiane, e quando esse aliciador está do outro lado do computador, né? Muitas vezes se utilizando da prática nas salas de bate-papo para poder aliciar, seduzir as crianças e adolescentes. Numa situação como essa, fica mais difícil ou mais fácil de perceber para os pais?
Inclusive, esse tema me fez lembrar de um dia que a gente conversou sobre a internet, que os pais que estão atentos sobre o que a criança vê. Uma vez, uma colega minha de profissão falou algo muito interessante, que eu concordo bastante. Ela disse assim: nós não deixamos os nossos filhos em qualquer lugar. Assim como na internet, a gente não deixa-os em qualquer lugar também. A gente precisa saber todos os sites que eles olham. A gente precisa perceber se quando a gente chega perto do filho, ele muda de tela. É sinal de que ele está em alguma página que ele não quer que os pais vejam. E que, para o adolescente, para a criança, aquilo está atrativo. E ele, muitas vezes, não vai contar, porque o pedófilo, via internet, ele vai seduzindo, ele vai oferecendo atrativos que as crianças, os adolescentes, se interessam. Então, ele não vai contar, nem por medo, mas é porque ele está interessado naquilo também. Então, os pais têm que respeitar os filhos, né, se ele está vendo alguma coisa e é do mundo dele ali, ele quer ficar interagindo com algo que é saudável, tudo bem, mas se não é saudável, mesmo quando o filho não está na internet mais, ele tem que ir lá e olhar as páginas que ele está olhando, ele tem que verificar, ele tem que investigar que tipo de página, que tipo de site esse filho está entrando. E o que o pai pode perceber e a mãe? Que fica assim, instigado, com vontade de voltar ao computador. Né? Eu ouvi esses dias um relato de uma mãe que o menininho não estava dormindo mais à noite, de tão ansioso, porque dormir ia separar ele da internet. Então, por que ele está tão ansioso? O que está acontecendo? Então, esses comportamentos dá para a gente perceber e a gente investigar, a gente verificar que tipo de canal que eles estão entrando, que tipo de programação, que tipo de site que eles estão se relacionando. Então, é nosso dever, como pai e mãe, cuidar disso das nossas crianças. Eu estava acompanhando na sua página hoje do Facebook, doutora Josiane, que até casos de reportagens de que essas pessoas, os pedófilos, estão querendo se aproveitar de crianças que estão aparecendo no vídeo, nas imagens, na televisão. Foi de um programa agora recentemente, dia 20. Vamos falar o programa? Na Rede Bandeirantes, né, o programa Masterchef. Uma garota que ela se sobressaiu fazendo a atividade do programa, que é a atividade culinária, que ela gosta muito, e no Twitter dela, várias pessoas fazendo comentários com relação a ela, comentários pedófilos. Ela tem 12 anos, falando do corpo dela, falando que várias coisas, falando a respeito dela, que até os pais ficaram muito assustados, porque eles pensaram que o programa ia repercutir mesmo, mas não desta forma. Então, muitos homens fazendo comentários a respeito do corpo dela, a respeito dela, ao respeito do interesse deles por ela, o que é muito triste, né? Porque na rede social hoje é isso, né? Todo mundo fala o que quer, acha que isso não vai ocasionar nada. Aliás, quem faz isso nem quer pensar se vai ocasionar ou não. Mas, assim, é muito livre para a pessoa expressar e muito fácil da pessoa expressar. Então, infelizmente, isso aconteceu. Agora, isso pode ser também denunciado. Existem advogados hoje que trabalham nessa área digital, que eles conseguem rastrear, conseguem chegar até a pessoa e para realizar a punição e, muitas vezes, até a prisão em casos necessários. E os computadores normalmente são até rastreados ao ponto de saber o que se passa na página de um indivíduo como esse. Né? Porque muita gente fala, nossa, como que eu vou denunciar, como que vai descobrir? O profissional especialista nisso vai te ajudar e vai te orientar, e ele vai fazer por onde chegar até essa pessoa. Bom, acho que o alerta principal para essa conversa nossa fica realmente por conta dos pais, para que prestem muita atenção no comportamento dos filhos. E saindo um pouquinho, doutora Josiane, da questão da pedofilia em si, nós tivemos também, durante o programa dessa semana, um dos temas que nós levamos ao ar foi de casos de babás que agridem crianças, que elas deveriam ser as cuidadoras dessas crianças, mas acabam proporcionando um verdadeiro terror na vida dessas crianças. E aí o que me chamou a atenção foi o depoimento de um pai dizendo que o comportamento daquela criança, mesmo sendo pequenininha, começou a mudar. Quando falava do nome da tia que estava chegando, ela ficava horrorizada. Quer dizer, as crianças despertam alguns sinais que
dá para chamar a atenção dos pais, né, doutora Josiane? Ah, é claro, porque a criança, a emoção dela está presente ali e ela vai manifestar uma reação. Isso sempre. A criança presta atenção e muito em tudo que acontece e ela vai manifestar. O que acontece muito é que os pais não dão muita atenção e acham que aquilo pode ser bobeira, né, bobagem da criança, mas sempre ela vai manifestar e vale muito a pena ouvir e tentar entender o que é que ela está querendo dizer. E se ela mudou de comportamento, ficou muito ansiosa, ou ficou mais introspectiva, está um pouquinho mais deprimida, tem que avaliar também, chegar a conversar e tentar avaliar no ambiente o que pode estar acontecendo que está refletindo na criança. Mesmo sendo pequena, ela vai manifestar. Agora, falando também das babás ou de quem são os agressores, né? Todo tipo de violência é um crime, não é, Marcelo? A violência sexual, a violência física, tudo isso precisa ser denunciado. Eu acredito, né, e penso muito assim, que tanto os pedófilos quanto todos os agressores são pessoas que também precisam de ajuda, eles também precisam de tratamento, precisam de intervenções, mas muitos deles nem sequer se dão conta de que eles estão precisando de ajuda. Mas são pessoas doentes que precisam ser tratadas. Agora, numa situação dessa violência, então ele também precisa ser punido, porque isso já se torna um crime. Tá certo. A gente quer agradecer mais uma vez a participação da doutora Josiane Ramos Ferreira, participando com a gente, trazendo todo um brilho especial para esse momento, às quintas-feiras, onde a gente aborda temas que a ideia realmente é aproveitar o lado profissional da doutora Josiane para a gente despertar nas pessoas essa questão, principalmente para que fiquem atentas a casos e mais casos que envolvem dentro da psicologia. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Obrigada, eu. Olha, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito